Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pastor Saulo Vieira Oficial. Aqui a gente mergulha em conversas profundas e práticas sobre a fé, sobre a Bíblia e sobre a teologia, de um jeito simples, acessível e que faz a diferença no dia a dia. Eu sou Saulo Vieira, professor apaixonado por teologia e quero caminhar com você nessa jornada de conhecimento e de crescimento espiritual. Então, prepara o seu coração, prepara a sua mente, porque a nossa aula de hoje já vai começar. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, vou fazer aquele pedido especial para você, que você já sabe, né? Deixar aí seu like, comentar nesse vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a esperança do reino de Deus, ok? A esperança do reino de Deus, ela faz parte de uma doutrina escatológica que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu falar algo para vocês importante também. Esse vídeo aqui, eu vou partir ele em três vídeos, né? Vou fracionar ele em 3 vídeos, para que a nossa aula e o vídeo não fique muito extenso, não fique muito grande. Então, esse aqui é o vídeo de número 1, que eu vou trazer uma introdução aqui para nortear o aluno, para nortear meu querido amigo aí no YouTube, sobre escatologia, né? O que significa isso, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa temática nesse vídeo de número 1. Bom, a esperança do reino de Deus, ela faz parte de uma mensagem que está dentro da escatologia, ok? Alguém pode perguntar, tá, mas o que é escatologia, né? Eu ouço muito falar sobre escatologia, o que significa isso, tá? Bom, o reino de Deus, ele faz parte dessa mensagem central escatológica, e a escatologia, por sua vez, ela está inserida por toda a Bíblia Sagrada. É normal algumas pessoas pensarem que escatologia está restrita ao livro de Apocalipse, até porque o livro do Apocalipse também é um livro recheado de mensagens escatológicas, de visões apocalípticas, enfim. Então, há uma tendência nas pessoas em querer resumir a escatologia no livro de Apocalipse. Entretanto, escatologia está presente em toda a Bíblia Sagrada, tá? Ela está presente nos 66 livros, claro, uns livros a mais, uns livros contêm mais, outros menos, mas a mensagem central da Bíblia, ela é uma mensagem escatológica, ok? Escatologia, por definição, ela vem de 2 vocabulários, tá? São um vocabulário grego, a primeira palavra eschatos, né? Que quer dizer futuro ou últimas coisas, somada com a palavra logia, que pode ser traduzida como estudo ou ciência. Então, quando você une as 2 palavras, você está falando sobre o estudo ou a ciência dos últimos acontecimentos ou das últimas coisas, tá? Alguém pode perguntar, mas que últimas coisas são essas? Que acontecimentos últimos são esses? Bom, é normal quando você estuda escatologia no Antigo Testamento, principalmente as profecias dos profetas, é normal, há uma tendência na profecia dos profetas deles anunciarem o juízo de Deus para o último dia, no singular, né? O último dia, ou o dia do Senhor, ou o dia de Yahvé, né? Esse dia final que está dentro da profecia dos profetas, que mais ou menos quer ensinar para o leitor sobre o dia do juízo, ou o dia do acerto de contas. Daí também vai surgir essa expressão últimos dias. Os últimos dias são os dias que antecedem ao último dia, que é o dia do Senhor, ou o dia de Yahvé, que é o dia do juízo. Então, dentro da escatologia, nós vamos aprender com as visões e as profecias bíblicas que existem acontecimentos, fatos, coisas que estão dentro da linguagem profética, que vão acontecer como sinal, como um símbolo, um sinal, que esse dia último está chegando, ok?
e esses dias são chamados de últimos dias, ok? Mais ou menos, esse dia ele é inaugurado ali em Atos 2, quando o apóstolo Pedro, na pregação ali de Pentecostes, ao explicar o fenômeno da descida do Espírito Santo ali para os seus compatriotas judeus que estavam abismados com aquele evento, Pedro faz menção do profeta Joel, que usa essa expressão. Joel fala que nos últimos dias, ou seja, antes do dia do Senhor, iria acontecer um fenômeno, né? O Espírito ia ser derramado sobre toda a carne e as pessoas que recebessem o Espírito profetizariam, seriam cheios, teriam visões, sonhos. E Pedro, ao explicar o fenômeno de Atos 2, ele faz menção ao profeta Joel, dizendo que aquele fenômeno que está acontecendo ali fora profetizado pelo profeta Joel. Logo, para o apóstolo Pedro, ele estava considerando que aquele momento ali já estava começando esses últimos dias. Então, de lá para cá, de Atos até os dias atuais, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, basicamente, escatologia significa isso, né? O anúncio, o estudo das últimas coisas, a ciência das últimas coisas, ok? Bom, a escatologia também, ela está dividida também entre escatologia passada e escatologia futura. Aí o querido aluno pode falar assim: poxa, professor, agora o senhor me confundiu, porque o senhor está dizendo que a escatologia ela é futura, é o anúncio das coisas que estão por vir. Como que ela também é uma escatologia passada? Bom, deixa eu explicar aqui para você não ter dúvida. Se tiver alguma dúvida também, pessoal, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui, deixa a sua dúvida ou o seu questionamento, ou também, se você quiser contribuir com o conhecimento que você já tem com o tema dessa aula, deixa aqui embaixo também, que eu vou curtir, eu vou comentar, e na medida do possível que eu for ler nos comentários, eu vou também respondendo aí a sua dúvida, ok? Mas vamos lá. Escatologia passada e escatologia futura, o que significa isso, né? Quando você lê a Bíblia, eu disse para vocês que toda ela é escatológica, ok? Então existem profecias ali que já aconteceram. O fato dela já ter acontecido, ela não deixou de ser uma escatologia, ela só se tornou uma escatologia passada. Como por exemplo, a escatologia, ela forma a estrutura central da teologia bíblica, tá? Por exemplo, a primeira profecia está em Gênesis 3,15, que a gente chama de... A gente não, né? A teologia, os grandes estudiosos também chamam de a profecia mãe, tá? Depois que o casal comete o pecado ali no Jardim do Éden, o próprio Deus vai fazer uma profecia de restauração. E ali é a primeira profecia escatológica, quando ele diz: da semente da mulher vai nascer um que vai ser ferido no calcanhar, porém ele vai também pisar ali, vai ferir a cabeça da serpente. Essa já é uma profecia ali naquele momento, uma profecia para o futuro, dizendo que haveria de chegar o Redentor, alguém, um personagem na história que traria solução para o problema que havia sido causado ali em Gênesis, ok? Quando nós lemos esse texto sob a ótica do Novo Testamento, usando a hermenêutica do Novo Testamento, né, nós vamos considerar essa profecia que ela estava falando acerca da pessoa de Jesus Cristo, que é o Messias esperado, tá? Logo, quando eu leio Gênesis 3,15 hoje, eu percebo que essa profecia já aconteceu, ok? Jesus já veio, foi ferido na cruz, né? Morreu, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, ele vence a serpente. Então, ele resolve o problema do pecado. Então, essa profecia de Gênesis 3,15, sob a ótica do Novo Testamento, ela já aconteceu. Mas no momento em que ela está sendo feita para o casal, Adão e Eva, ela ainda está num plano futuro. Para a gente que está lendo aqui hoje, ela já aconteceu. Mas isso não invalida
que ela seja uma escatologia. No caso agora, ela é uma escatologia passada, mas ainda tem a escatologia futura. E é essa que é a chamada o reino de Deus, é que nós vamos falar nesse vídeo. Há uma esperança escatológica sobre a chegada do reino de Deus. E é uma mensagem muito bonita, muito bela e extremamente importante, que está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ok? Mas esse vídeo eu vou deixar para a nossa segunda parte dessa aula sobre o reino de Deus, para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Mais uma vez, eu te peço aí, pessoal, deixa seu like aí, se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e eu vou te aguardar no nosso próximo vídeo, onde eu vou continuar aí essa série da esperança do reino de Deus, ok? Te aguardo lá, te espero, obrigado aí por ter assistido o vídeo comigo, espero que tenha contribuído para o seu conhecimento, tá? Graça e paz, te espero lá no nosso próximo vídeo.